Olá, boa noite a todos aqui no canal sobre justiça social e vamos dar continuidade ao nosso debate sobre o coronavírus. Nesse momento a gente vai discutir sobre o que está acontecendo no Brasil, uma vez que eu consegui captar vários dados interessantes em que a gente não tinha discutido dessa forma, como por exemplo, as 20 maiores cidades com o número de óbitos no Brasil e as 20 maiores cidades com o número de infectados. E, ao mesmo tempo, esses dados eles servem para que a gente possa refletir sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que durante todo esse período ele foi contra o isolamento, disse por várias vezes em que iria passar, que no instante tudo ia se resolver. E em março, eu me lembro que esteve um momento que ele falou que não passaria de 800 mortes, quando a gente já está em 5.513 mortes, né? E que ontem, no pronunciamento que ele fez, ele falou que ele não tinha nada a ver com isso e que os principais responsáveis são os prefeitos e governadores. Quando, na realidade, o tempo todo ele reclamava dos prefeitos e governadores porque não queriam fazer com que as pessoas voltassem ao trabalho, né? Ele sempre foi contra o isolamento. E é exatamente o isolamento a nossa grande arma para ter um certo controle nesse Brasil que é imenso. Bem, mas vamos aqui aos dados de todos os estados brasileiros para que a gente primeiro saiba como está distribuído a questão do número de óbitos. Esses dados foram de ontem, dia 28 de abril, e está distribuído da seguinte forma. Isso aqui seria o número de óbitos. Acre, 16, Alagoas, 36, Amapá, 28, Amazonas, 351, Bahia, 93, Ceará, 417 óbitos, Distrito Federal, 28, Espírito Santo, 77, Goiás, 27, Maranhão, 166, Mato Grosso, 11, Mato Grosso do Sul, 9, Minas Gerais 71, Pará 132, Paraíba 58, Paraná 77 óbitos, Pernambuco 508, Piauí 24, Rio de Janeiro 738, Rio Grande do Norte 48, Rio Grande do Sul 49, Rondônia 11, Roraima 6, Santa Catarina 44, São Paulo 2.049 óbitos, Sergipe 11 e Tocantins 2. Diante desse cenário, a gente observa que os estados com maior número de óbitos continuam os mesmos 5, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e o Amazonas. Sendo que o dado mais curioso que a gente descobriu aqui é que as 20 cidades do Brasil com maior número de óbitos e as 20 cidades também com maior número de infectados, que nem sempre são as mesmas com o maior número de óbitos, elas não estão concentradas principalmente nesses 5 estados. Estão sim, também em 5 estados aqui, ou 6, mas de uma forma completamente diferente. Por exemplo, no Amazonas, que a gente tem 351 óbitos, as cidades nós temos Itacoatiara, Careiro, Iranduba, Tabatinga, Maués, Manaus, Manacapuru. Essas cidades estão entre as 20 maiores infectadas de todo o Brasil. Ou com o maior número de óbitos, quer dizer. Então, o maior número de óbitos em todo o Brasil estão essas daí. E ainda entra como as 20 maiores cidades com número de infectados. De novo, Itacoatiara, Careiro, Iranduba, Manaus, Manacapuru e também Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Altazes. Então, veja bem, isso aí significa que a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente no estado do Amazonas, porque, além desse número 351 de óbitos, esse número ele pode aumentar a qualquer momento diante da quantidade de cidades com maior número de infectados, né?
que são grandes. Depois a gente vê o seguinte, Espírito Santo. Espírito Santo, nós temos 3 cidades como o número de óbitos. Lá, o estado todo tem 77 óbitos, mas a gente tem Serra, Vila Velha e Vitória. Entre Serra e Vila Velha também, elas também se encontram entre as cidades com o maior número de infectados. No Maranhão, São Luís também entra com o maior número de infectados, né? Lá, Maranhão tem 166 óbitos. Pernambuco, a gente pensa que Recife seria a cidade mais infectada, não é. Pernambuco, que tem 508 óbitos até esse momento, a gente tem Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos Guararapes, Olindas, Camaragibe, Recife e São Lourenço da Mata. Isso entre as 20 maiores cidades do Brasil com o maior número de óbitos. Mas entra entre as 20 cidades com o maior número de infectados, Camaragibe, Recife e São Lourenço da Mata. E aí a gente chega em São Paulo. São Paulo também não é a capital que tem o maior número de óbitos. Lá seria Osasco, depois Santos, aí tem Caieiras, São Paulo, né? Sendo que entre o maior número de infectados também entra Barueri, das 20 cidades do Brasil. Então, esses dados aqui mostram que como está a estatística, a divisão, né? Como é que eu posso dizer assim? O comportamento do vírus em relação a alguns estados brasileiros. Porque a gente, quando fala do estado, a gente só está pensando principalmente na capital. Outro cuidado que a gente deve ter em relação a Santa Catarina. Tudo bem, a gente vê que o número de mortes, né, 44 e tal, mas se a gente for comparar que no dia 9 de abril existia 693 infectados e 18 mortes. E dia 28 agora, a gente sobe para 44 óbitos, de 18 para 44, não sabemos o número de infectados até esse momento. Está aqui, tem também 1.476 infectados. Pronto. Então veja bem, se subiu de 693 para 1.476, então é um estado que deve sim tomar cuidado, como todos os outros, mas deve tomar cuidado. E por que a gente está falando isso? Porque Blumenau trata-se de uma das cidades do Brasil em que resolveu flexibilizar, começar o trabalho em vários locais, shoppings também, sendo que a única exigência que está se fazendo na cidade seria o uso da máscara. E se a gente pegar os dados apenas de sábado passado, dia 26 e domingo, no sábado a gente tinha 130 infectados, no domingo já tinha 167. Então veja bem, se esse número de infectados já aumentou 37 de um dia para outro, no final de semana, então deve ter todo o cuidado possível. Bem, com esses dados o que a gente quer dizer é que se continua centralizados em determinadas cidades os números de infectados e mortes, significa dizer que isso é graças ao trabalho que a maioria dos prefeitos e governadores vem fazendo, como aqui mesmo no Rio Grande do Norte, que possa ser que seja esse isolamento ele seja flexibilizado a partir do dia 5. Não se sabe ainda, né? E sempre para que a gente comece a refletir sobre isso, porque a influência do presidente, por ser o chefe de Estado, é grande em muitas pessoas. Quando ele diz que todo mundo deve voltar ao trabalho, boa parte da população, não diria boa parte, mas um número razoável de pessoas acredita nele e começa a pensar que tudo isso não passa de boato, que a imprensa está sempre indo contra a economia e que esses números são fictícios. Então, a gente tem aqui mais uns dados nesse momento para que a gente possa refletir e ficar em casa o tempo que for preciso e tomar muito cuidado com a nossa segurança, porque a nossa vida vale mais do que a economia. A economia ela tem como depois voltar ao normal, a nossa vida não. Boa noite a todos.